Nos Açores, na ilha de São Miguel, os vulcões transbordam de energia. Essas fumarolas e esta água termal são sinais de intensa atividade vulcânica. No Vale das Fionas... Em algumas aldeias, o vulcanismo se manifesta através de emissões de gás perigosas, fruto da expropriação de alguns itens. As pessoas foram evacuadas de suas casas. Ninguém vive nessas casas hoje. Obrigado. Se você tiver uma nota de última hora... Mas quando o calor dos vulcões é cuidadosamente domado, pode ser um ativo valioso. Ah, sim. Isso é uma culinária vulcânica lenta. Cheira bem. Hoje, graças à energia geotérmica, a ilha se tornou um ponto de referência para a energia renovável. As vantagens são realmente enormes, porque nosso consumo de combustíveis fósseis é muito menor. Por mais de 15 anos, tenho viajado para vulcões ativos ao redor do mundo para conhecer as pessoas que vivem mais perto deles. Compartilhar sua vida cotidiana nos dá uma melhor compreensão da história viva da Terra e de seus habitantes. Os Açores são um arquipélago vulcânico no meio do Atlântico, a 1.500 quilômetros da costa portuguesa. É composto por 9 ilhas. São Miguel é a maior delas. Três vulcões ativos compõem a ilha de São Miguel, que tem 65 quilômetros de comprimento. No centro da ilha, Fogo, onde estou, é o maior deles. Estamos em uma paisagem com dimensões excepcionais, que expressa toda a força da atividade vulcânica no arquipélago dos Açores, com essas vastas caldeiras. O colapso formou crateras resultantes do esvaziamento das câmaras de magma abaixo. Você pode apenas imaginar a imensidão dessas erupções. Então, o crescimento dessa vegetação, impressionante. Tudo contribui para uma paisagem excepcional de beleza incrível. Você pode entender por que as aves marinhas vêm aqui para nidificar. O vulcanismo dos Açores está associado à ascensão de magma de profundidades muito grandes. Este ponto quente causa atividade vulcânica regular que aqui na ilha de São Miguel se manifesta através da emissão de gás. Em torno do fogo, a vigilância é necessária, porque o vulcão emite volumes consideráveis de dióxido de carbono. Essas emissões são perigosas para a população, pois podem filtrar através dos pisos dos edifícios. Na vila de Ribeiro Grande, os habitantes foram obrigados a deixar suas casas em 2012. Apenas os restaurantes e locais públicos permanecem abertos durante o dia. A missão de Fátima Víveros, professora na Universidade dos Açores, é monitorar a descarga de CO2. Fátima. Olá. Olá! Prazer em conhecê-lo. Arno, o que você está fazendo? Estou medindo o dióxido de carbono que está saindo do solo. Nós não vemos, não tem cheiro. Você não pode vê-lo nem senti-lo. O grande problema é que pode entrar nos edifícios através de pequenas fendas, nas paredes, por exemplo, ou através de tubos de esgoto. Através de tubos de esgoto. Se não houver ventilação, pode se acumular e atingir concentrações muito prejudiciais à saúde. Há buracos por toda parte aqui. Se fizermos medições em um deles, a concentração é maior do que na superfície. Sim. Porque o dióxido de carbono é mais pesado que o ar. Que perigo! Isso representa para as pessoas que vivem aqui. É um gás asfixiante. A Organização Mundial da Saúde recomenda não ser exposto a um nível superior a 0,5%. 0,5%. Acima dessa concentração, você começa a ter dores de cabeça, tontura e náusea. 10 a 12% é o limite letal. 12% é o limite letal total. Este instrumento possui uma câmara de acumulação, o que significa que pode coletar gás no interior. Então, você está colocando o pé para garantir que a câmara esteja hermética. Exatamente. É para evitar que o ar externo entre e, de maneira eficaz, afete a medição. Você tem um resultado
Aqui temos quase 2% de dióxido de carbono na câmara de acumulação. Através da câmera... 2%. Portanto, claramente, se eu respirasse o que está na câmara de acumulação, eu desmaiaria. Você teria uma dor de cabeça, pelo menos. E náusea se continuasse por muito tempo. O CO2 que aparece aqui vem diretamente do magma no vulcão abaixo. Exatamente. Sim, é a respiração do vulcão e um dos principais perigos ligados ao vulcanismo. Uma das particularidades geológicas do arquipélago dos Açores é esta emissão permanente de gás. Uma maneira de reduzir o problema é instalar captadores dentro dos edifícios. Podemos ir dar uma olhada, se você quiser. Nessas casas atualmente desabitadas, os captadores possibilitam acompanhar a evolução dos fumos em tempo real. Rui Marques é o responsável por este programa na Universidade dos Açores. Há CO2 dentro? Sim, ok. Podemos ver um nível verde, um nível amarelo e um nível vermelho. Sim, em todos os edifícios que estão sendo monitorados. Em todos os edifícios sob vigilância, os captadores medem a concentração de dióxido de carbono em tempo real. Dentro desta divisão, sendo um desses sensores. Se um dos capturadores atingir os níveis amarelo ou vermelho, o Centro de Operações de Emergência contata a Autoridade de Proteção Civil e, dependendo do nível de concentração, tomam as decisões necessárias. A Civisa toma as precauções adequadas. Aqui, em Ribeira Grande, as pessoas foram evacuadas de suas casas. Ninguém vive nessas casas hoje. Não há ninguém vivendo permanentemente nessas casas. Claro, aqui temos cores representando a concentração. Estamos aqui, não estamos. Sim, estamos em uma zona com alta concentração de CO2. Foi isso que nos levou a instalar captadores. E devido às quantidades que encontramos em uma das casas vizinhas, todos foram evacuados. É por isso que esta casa está abandonada. Fátima Viveiros realiza medições adicionais a algumas centenas de metros da aldeia para avaliar o impacto do clima na concentração de gás no ar. Você pode ver áreas nos campos onde nenhuma vegetação cresce. Estas são áreas onde a concentração de dióxido de carbono é particularmente alta. Se você tocar no chão, perceberá que está mais quente. Você quase poderia traçar um mapa de temperatura apenas olhando para a paisagem. O que causa as emissões de CO2? Atividade vulcânica. Além da atividade vulcânica, as emissões de dióxido de carbono também podem ser influenciadas por variações nos parâmetros atmosféricos. É por isso que esta estação também está equipada com receptores de dados meteorológicos. Dessa forma, podemos medir a velocidade do vento e a precipitação, temperatura, umidade e pressão barométrica. Variações nessa pressão influenciam a concentração de CO2 na atmosfera. Quando está alta, exerce pressão sobre o solo, o que impede que o gás se infiltre. É importante entender essas variações para acompanhar a atividade vulcânica. Um aumento na concentração de CO2 também pode resultar de uma queda na pressão atmosférica, em vez de uma atividade vulcânica renovada. É bom saber que o vulcão respira como nós todos os dias, a todas as horas, que isso faz parte do seu comportamento normal. Meu trabalho diário aqui é estudar esse fenômeno como um todo. É útil e tem repercussões diretas na vida cotidiana das pessoas. Na verdade, este vulcão é uma parte de mim, e eu sou uma parte do vulcão. Não consigo imaginar viver sem ele. Em São Miguel, a atividade vulcânica é, acima de tudo, considerada um golpe de sorte. À medida que a água da chuva filtra pelo subsolo, próxima ao magma, ela é aquecida e enriquecida com minerais que tornam esta ilha um paraíso termal. Você realmente tem o cheiro de um vulcão aqui. Na caldeira da fornalha, o vapor sobe por toda parte. A magma deve estar realmente muito profunda para aquecer esta água tão intensamente. Realmente enche as narinas. Pode acreditar em mim. É perfeito se você tiver um leve toque de sinusite. É uma paisagem realmente impressionante, quase de outro mundo.
O subsolo de São Miguel é riscado por uma densa rede de fissuras. A água da chuva, que é abundante aqui, filtra através dele. E quando se aproxima do magma, é aquecida e se enriquece com elementos minerais vulcânicos como enxofre, ferro e cloro. Então, retorna à superfície, seja como vapor na forma de fumarolas, ou em estado líquido na forma de fontes quentes, como pode ser encontrado no Vale da Furna, no centro da ilha. João Carlos Nunes é geólogo e professor de vulcanologia. Na Universidade dos Açores, ele visita regularmente os locais de águas termais da ilha, onde numerosos clientes vêm para recarregar suas baterias virtuais. Posso molhar os pés? Sim, claro. Uau! É maravilhoso. É tradicional banhar-se nas fontes termais. Sim. Seja você um local ou um turista. Os banhos termais de Fionás são imperdíveis nos Açores. A temperatura está 38 graus. É agradável. Como a temperatura do corpo está em torno de 38 ou 39 graus. Esse é um nível muito agradável que está próximo da temperatura do corpo. Você não tem a impressão de que está em um vulcão ativo, e ainda assim, é exatamente onde você está. Isso é mais ou menos a tampa do caldeirão, não é? Sim. Estamos no centro de um vulcão ativo. Estas fumarolas, estas águas termais, são uma manifestação da intensa atividade vulcânica que ocorre nos Açores, e especificamente aqui no coração do vulcão Fionas. O calor que você encontra na água aqui é o resultado do calor nas profundezas da Terra. Na câmara de magma do vulcão, estimamos que esteja a uma profundidade de 4 ou 5 quilômetros, e o sistema geotérmico que ele cria abastece os campos de fumarolas em toda esta área. Estas águas são ricas e contêm sais dissolvidos, que têm excelente valor terapêutico, particularmente para distúrbios de pele. Muito. Pelo contrário. O que é isso na superfície da água? Isso é o que se conhece como biofilme. Na verdade, é composto por bactérias, minúsculos micro-organismos. Esse biofilme ajuda a curar doenças e problemas de saúde. Na verdade, isso é algo como um centro de cura. Você está certo, mas com aspectos diferentes. O lado químico e o lado bacteriológico... Guardião, Falando nisso, vamos nos juntar a uma equipe para coletar amostras dessa água e analisar os constituintes químicos e microbiológicos. Agora vamos medir a temperatura e a condutividade elétrica da água. Ok, que informação a condutividade fornece? Acima de tudo, isso nos dá uma ideia da quantidade de sais minerais e ferro dissolvidos na água que você pode ver por esta cor avermelhada. A quantidade de areia. Isso indica a presença de sílica, sódio e outros sais. Vocês realizam essas medidas para a segurança das pessoas que vêm se banhar nas fontes. Essa é a principal razão. Mas sob uma perspectiva diferente, este equipamento e esses testes são utilizados para a vigilância vulcânica na zona. Silêncio vulcânico, o vulcão do vulcão. O vulcão Fionas está ativo. Houve erupções no século XV e em 1630, no momento, está em uma fase dormente. Portanto, a vigilância é necessária para detectar uma eventual erupção futura. As águas termais de São Miguel são analisadas no Instituto de Inovação Técnica dos Açores, Ponta Delgada. Mas além de monitorar a qualidade das águas e verificar a atividade vulcânica, os biólogos têm um interesse especial nas bactérias presentes nessas fontes. Que tipos de análises você vai realizar nessas amostras? Vamos fazer análises químicas e microbiológicas nelas. Então a amostra é colocada neste tubo. E isso vai para a máquina que está atrás de nós. Isso é um cromatógrafo. Assim que o processo terminar, poderemos coletar os dados e obter resultados imediatos. Você poderá trazer à tona todos os elementos químicos que lhe interessam, em termos da qualidade da água de banho. Exatamente. Além dessas características, você também realiza análises microbiológicas aqui. Sim, porque essas bactérias também abrem novos campos para a criação de novos medicamentos. Sim, elas têm várias aplicações nos domínios da dermatologia, cosméticos e até mesmo medicina, precisamente em relação a patologias ligadas a distúrbios da pele, onde é necessário regenerar o tecido celular. Essas bactérias desempenham um papel essencial.
As fontes vulcânicas de São Miguel revelaram alguns benefícios inesperados. Elas influenciaram a vida das pessoas no arquipélago, graças à criação de um tecido econômico inteiro, baseado em suas virtudes. Mas essas fontes não são apenas um paraíso térmico. Elas também atuam no ambiente da ilha, criando um microclima adequado para a vegetação exuberante. Certas espécies encontradas aqui crescem só nas latitudes tropicais, 2.500 quilômetros mais ao sul. Este é o caso, por exemplo, com os inhames. Noel Vieira é um produtor. O que são essas plantas? Elas são incríveis. Eles são chamados de lamero, que são inhames de água quente. Estamos no processo de capinar todo este terreno. Muito obrigado. Este é um tipo particular de terra. Sim, trabalhamos com água ferrosa, o que significa que é muito rica em minerais. Os inhames se desenvolvem mais rapidamente aqui do que em solo mais seco. Normalmente, os inhames são colhidos após 18 meses. Mas aqui, são colhidos após 12 meses. Eles crescem maiores aqui e produzem tubérculos em torno de 1,2 quilos, quando normalmente crescem para algo em torno de 500 gramas. 100 gramas. Em terras vulcânicas, frutas e vegetais parecem sempre ter mais sabor. Isso é verdade para os inhames aqui. Este inhame tem um sabor completamente diferente e uma textura muito macia. É um produto único. Há uma grande demanda por ele e exportamos uma boa quantidade para os Israelis. Os inhames não são uma planta daqui. São. Porque há uma tradição de cultivar inhames nesta cratera. Os inhames foram introduzidos aqui no século XVIII. Foi um capitão que teve a ideia de importá-los para combater a fome que assolava a região na época. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mais tarde. As pessoas começaram a cultivá-los em suas próprias terras e os tinham ao alcance fácil, todos os dias. Elas podiam simplesmente cortar alguns e cozinhá-los em casa. Isso resolveu a crise. Sobre a crise. É muito agradável trabalhar com os pés em água quente. Você pode realmente ver a ligação direta entre a atividade vulcânica, a respiração do vulcão, e a produção dessas plantas, que não são nativas deste lugar, mas se adaptaram a esta terra excepcional. Uau, uma exceção. Aqui está um bom site. Está perfeito aqui. Estes estão prontos para a colheita. Você remove a raiz excessiva. E os tubérculos. Ok, está lá. Posso vir trabalhar para você? Você está indo bem para uma primeira tentativa. A abundante energia gerada pelo encontro entre água e magma também permitiu que a ilha enfrentasse o terceiro milênio com o desenvolvimento de usinas geotérmicas, colocando os Açores na vanguarda das energias renováveis. Aproveitar essa energia encontrada nas profundezas representa um desafio para os engenheiros. A escolha do local é primordial para canalizar o calor do subsolo em condições ótimas. Uma vez domada, os benefícios são imensos, sendo essa energia renovável e disponível a todo momento. Na ilha de São Miguel, a usina geotérmica Pico Vermelho foi construída em 2005. Graça Rangel, uma engenheira geofísica, está encarregada do local. Aqui estamos no flanco do vulcão Fogo. Por que a usina geotérmica foi instalada neste flanco em particular? Projetos e empresas focados na produção geotérmica devem ser criados em locais onde todas as condições essenciais para um desenvolvimento estão reunidas. Então você precisa se estabelecer em um vulcão ativo que tem uma fonte de calor profunda. Você precisa se estabelecer em um vulcão ativo que tenha uma fonte de calor profunda. SOPs. Primeiramente, há indicações na superfície da existência de calor a uma profundidade. O que significa que você está procurando uma zona com fumarolas e fontes térmicas. Após identificar esta área, uma vez que você tenha encontrado uma zona assim, precisa perfurar, o que permite capturar a água e o vapor em profundidade e trazê-los à superfície. Neste vulcão, você tem um sistema particular. Como ele funciona? Quando atinge a superfície, o fluido geotérmico é direcionado para as turbinas da usina, que geram eletricidade. A
Após isso, o fluido geotérmico resfriado é enviado de volta ao solo para a câmara. É uma espécie de ciclo. Um sistema de reciclagem. Exatamente. E o ato de reinjeção é essencial para manter a durabilidade deste recurso, de natureza renovável. Atualmente, o uso da Câmara da Ribeira Grande por 2 plantas representa 42% do fornecimento de energia geotérmica para toda a ilha de São Miguel. As vantagens são enormes, porque consumimos muito menos combustível fóssil. E os fósseis que são consumidos O que eles estão fazendo, estamos fazendo. Aqui estamos coletando uma amostra de água geotérmica para analisar sua composição físico-química, portanto, física e química. Isso é importante para gerenciar seus depósitos. Isso complementará as medições de pressão e temperatura e nos dirá se nossa câmara está evoluindo ou mudando. É importante para geólogos como nós entender como a câmara evolui ao longo do tempo, como reage ao uso. Queremos manter a durabilidade desse recurso. Há uma relação realmente muito próxima entre os vulcões ativos e as pessoas que vivem aqui. O fato de sempre ter vivido em uma ilha vulcânica cria uma atmosfera mística, com uma natureza espiritual, algo maior do que nós mesmos, de certa forma. É responsável por tudo. Nós somos responsáveis por tudo isso. Existe uma grande relação, por exemplo, entre a religiosidade. Existe uma forte conexão entre esse aspecto religioso e as manifestações vulcânicas, além de uma relação muito próxima entre a vida dos habitantes e os vulcões ativos da região. Existem vulcões ativos que existem aqui. São Miguel encontrou na energia dos vulcões uma resposta natural às suas necessidades fundamentais. Aqui, o cotidiano dos habitantes é marcado pela estreita relação entre a ilha e seus gigantes flamejantes. No Vale das Furnas, encontro-me mais uma vez com Noel, o produtor de inhame. Ele quer que eu participe de uma tradição local, que foi passada de geração em geração, o cozido, um prato cozido no vapor do vulcão. Aqui está nosso vulcão. Há quanto tempo está cozinhando aqui? Está cozinhando há 7 horas. Certo. Leva muito tempo para cozinhar. Cozinha muito suavemente durante todo esse tempo no vapor. O cozido é, na verdade, um ensopado, um prato tradicional de Furnas. Bom, vamos ver o que o vulcão tem a oferecer. Ok. Uau, está quente. Qual é a temperatura? 80 ou 85 graus? Eu acho que é um cozido. Então é um processo lento e vulcânico. Então, um gancho de cada lado. Sim. Ok. Mágico. Eu só tenho uma pequena pergunta, porque vejo esses vapores vulcânicos saindo por toda parte onde você está cozinhando a comida. Espero que não haja nada tóxico nisso. Já são 4 gerações que estão sendo alimentadas. Temos nos alimentado do vulcão por 4 gerações. E ninguém morreu ou adoeceu por causa disso. Acho que é saudável. Podemos continuar comendo. Cheira bem. É uma espécie de casserole. Parece bom. É uma espécie de casserole. Há batatas, há inhames, há salsichas, há morcela e há frango. O cozido é um prato para ser compartilhado. As famílias se reúnem no Natal, saborear o ponto quente. É importante que as inhames sejam bem cozidas, porque são venenosas quando cruas. Todos à mesa. É realmente bom. Dá para perceber que a carne foi cozida por muito tempo. É magnífico. Estar aqui com você hoje me deu a impressão de que o vulcão está no centro de tudo, que vocês vivem o tempo todo com o vulcão. Eu entendo. Vou ter que olhar para eles. Nascemos ao lado do vulcão. Vivemos no vulcão.
Pegamos o que o vulcão nos dá. E é assim que vivemos, todos os dias. Para nós, isso é natural. Em São Miguel, cada reunião é uma oportunidade para descobrir os laços multisseculares que unem as pessoas ao seu vulcão. Os habitantes da grande ilha dos Açores aprenderam a extrair o melhor todos os dias de seus gigantes de fogo. Ao buscar um diálogo fértil e harmonioso com seu ambiente, eles estão constantemente inovando, enquanto perpetuam suas tradições. Muito obrigado.